falar sobre o conceito de equilíbrio termodinâmico, que é um conceito fundamental para a teoria da termodinâmica. Tá? Então vamos começar logo definindo isso. Então, equilíbrio termodinâmico. Bom, o equilíbrio termodinâmico, ele é a junção de três tipos específicos de equilíbrio que pode haver no sistema termodinâmico. É a junção do equilíbrio térmico, do equilíbrio mecânico e do equilíbrio químico, que a gente vai comentar sobre cada um desses três tipos. Então, se um sistema termodinâmico satisfaz as três condições de equilíbrio térmico, mecânico e químico, então você diz que esse sistema está em equilíbrio termodinâmico. Então, temos que o equilíbrio termodinâmico, ele é a junção dessas coisas, tá? Então vai ser o equilíbrio mecânico, o equilíbrio térmico e o equilíbrio químico. Certo? E a gente vai comentar sobre cada uma dessas coisas agora. Bom, o equilíbrio mecânico, a gente diz que um sistema está em equilíbrio mecânico quando não existem forças ou torques desbalanceados nesse seu sistema. Então você olha para o seu sistema termodinâmico e reconhece que não tem nenhuma força desbalanceada ou torques desbalanceados, então você diz que ele está em equilíbrio mecânico. Então o que seria uma força? Como é que você reconheceria uma força desbalanceada? Se você notasse algum tipo de movimentação, seu sistema está lá sem interferência externa e você está vendo algum tipo de alteração mecânica no teu sistema, como um aumento de volume, uma contração do volume, algum tipo de giro, no caso dos torques desbalanceados. Então, se você observar uma situação como essa, então você diz que o teu sistema não está em equilíbrio mecânico. Mas se você observa a estática, tanto do ponto de vista translacional aí do reservatório ou do ponto de vista rotacional, então você entende que esse sistema está num equilíbrio mecânico. Então, só para dar um exemplo simples, tá? Então você pode considerar, por exemplo, um reservatório com paredes rígidas e com uma divisória aqui, certo? Uma divisória, certo? E aqui, nesse lado, você tem um gás com uma certa pressão P1 e aqui você tem um gás com uma certa pressão P2. Suponha que todas as paredes que eu desenhei de azul são rígidas e a parede do meio, essa divisória aí, que eu desenhei de vermelho, seja um pistão móvel, ou seja, ele tem a liberdade de se movimentar, né, para a direita ou para a esquerda. Então, um resultado conhecido, né, acho que ninguém vai deixar de entender isso, é que se essas pressões P1 e P2 elas forem diferentes, elas forem distintas, você vai ter um desequilíbrio de forças, né? Por quê? Óbvio, pressão, a gente sabe que é força sobre área, né? E a área daquela divisória ali, né? Daquela partição ali de vermelho é igual, claro, dos dois lados. Então, se as pressões são diferentes e a área é a mesma dessa divisória aqui, então você teria forças diferentes devido às pressões diferentes. Então, se você tem força diferente, você vai ter uma análise de segunda lei de Newton, né? Você vai ter um desequilíbrio de forças e uma tendência de jogar o pistão para a direita ou para a esquerda, a depender de se P1 é maior que P2 ou não. Tá certo? Então, se você tiver P1 diferente de P2, você vai observar uma movimentação desse pistão.
Enquanto houver movimentação, você vai dizer que esse sistema não está em equilíbrio, mecânico, certo? Mas no caso em que P1 seja igual a P2, caso as pressões sejam as mesmas, as forças vão ser as mesmas. Então você vai ter forças balanceadas. Então nesse caso, você não vai verificar a movimentação desse pistão, ele vai ficar estático. Apesar de ele poder se mover, ele fica estático. Aí sim você diz, não, essa situação aí, o gás, né, pode ser um gás na esquerda e um gás na direita, né? Então, esses dois gases aí, eles estão em equilíbrio mecânico. Você não está observando um desbalanceamento de forças. Então, de modo geral, essa é uma situação, claro, simplificada, mas que exemplifica bem o conceito de equilíbrio mecânico. Então, nesse caso específico, você atingiria o equilíbrio mecânico quando P1 for igual a P2, certo? Então, espero que tenha ficado claro esse ponto. E equilíbrio térmico, eu já até comentei com vocês em aulas anteriores. Tá? Vamos supor agora que eu vou averiguar não as pressões, mas as temperaturas, certo? Então, você tem aqui, em primeiro lugar, uma temperatura T1, segundo a temperatura T2, certo? Vamos supor agora que essa divisória de vermelho não mais é um pistão móvel, mas é uma parede diatérmica, ou seja, que permite fluxo de calor. Certo? Então, isso a gente ainda vai estudar com bastante calma quando a gente for equacionar, né, matematizar o conceito de calor e relacionar com temperatura. Mas o fato é que quando você tem uma parede diatérmica separando duas substâncias de temperaturas distintas, você vai observar fluxo de calor. Naturalmente, fluxo da substância de temperatura maior para de temperatura menor, tá certo? Então, nesse caso específico, em que essa divisória de vermelho aí é uma parede diatérmica, você vai ter fluxo de calor, né, com a tendência de equalizar essas duas temperaturas. Enquanto as duas temperaturas não estiverem iguais, você vai ter esse fluxo de calor no sentido de equilibrar as temperaturas, certo? Então, enquanto T1 for diferente de T2, você não tem equilíbrio térmico. Então, o conceito de equilíbrio térmico, que eu já comentei com vocês, é quando você tem ausência de fluxos de calor. Quando você tem ausência, não observa fluxos de calor dentro do teu sistema. Né? O sistema é isso tudo, tá? Quando você não observa esse fluxo de calor dentro do teu sistema, então você diz que seu sistema está em equilíbrio térmico. E se você observa, não percebe fluxo de calor, que nesse caso aqui seria quando T1 igual a T2, certo? Então você diz que atingiu, esse sistema está em equilíbrio térmico. Então é assim que a gente define equilíbrio térmico, na ausência de fluxo de calor. Então, de novo, essa é uma situação simplificada que eu estou utilizando aqui, com mesmo tipo de sistema, mas no intuito de fazer com que vocês entendam o que é equilíbrio térmico dessa vez. Bom, e no caso de equilíbrio químico, que seria o último, talvez seja o menos trivial, equilíbrio químico é quando você não tem um comportamento estático das substâncias em si, ou das fases das substâncias. O que é que eu quero dizer? Quando você tem uma reação química ocorrendo, certo? Você tem uma quantidade de reagentes, né, diminuindo em favor do aumento da quantidade de produtos de uma reação química. Então, quando você tem esse desequilíbrio, né, de consumir uma certa substância para favorecer o aparecimento de outra, então você diz que esse sistema não está em equilíbrio químico. Agora, no caso em que você tem uma reação que pode ocorrer nos dois sentidos, né? Você tem reagentes se transformando em produtos e o contrário também podem ocorrer, e a coisa entra em equilíbrio, ou seja, a quantidade de produtos e de reagentes é fixada, então você diz que o teu sistema, nesse caso, está em equilíbrio químico, apesar de existir produtos e reagentes ainda
na situação. Ou pode ser também que todo o reagente foi consumido e virou produto e acabou, e não tem mais como voltar. Essa é uma reação que só tem um sentido só. Então, você consumiu todos os reagentes, transformou tudo aqui num produto, acabou, ele não vai sair daquela situação, as substâncias vão ser aquelas, né, para um tempo qualquer, então você diz que o sistema atingiu o equilíbrio químico. Certo? E não só no caso específico de reações químicas, né, que a gente atribui, no caso de termodinâmica, a gente também atribui a situação de equilíbrio químico para o caso de equilíbrio de fases também. Tá? Então você pode ter, por exemplo, isso aqui, desse lado aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que desse lado aqui você tenha gelo, tá? Um bloco, uma partição tem gelo e na outra tem água. Água. Certo? Água e gelo. Isso aqui seria um bloco de gelo, isso aqui uma quantidade de água. Né? Pode ser igual ou diferente, o volume, não interessa muito. Mas o fato é que você poderia ter, se você tem uma situação ali, por exemplo, de coexistência, você tem pressões e volumes, e temperatura, claro, volume não, desculpa, pressão e temperatura, tal que é possível você fazer com que gelo e água coexistam, então você vai ter uma situação em que a quantidade de gelo e de água vão ser mantidas fixas. Do ponto de vista molecular, você vai ter molécula passando da fase sólida para a fase líquida e o contrário também, mas a taxa de transformação de um para o outro é igual, então você não observa a variação na quantidade de gelo e de água nesse sentido. Então, nesse caso também a gente chama de equilíbrio químico, apesar de ser um equilíbrio de fases físicas, né? Então a gente também diz que esse sistema estaria em equilíbrio químico, certo? Se enquadraria também na situação de equilíbrio químico. Agora, se você tem um par de coordenadas termodinâmicas, no caso pressão e temperatura, tal que favorece mais uma das fases, favorece mais a fase sólida, que é o gelo, favorece mais a fase líquida, que é a água, ou seja, você observaria um consumo de uma das fases, tá? Ou seja, você poderia começar a observar um consumo dessa tua porção do gelo para virar água, ou o contrário. Então, se você nota uma dinâmica entre as fases, poderia ser todo o gelo ser consumido e virar água, ou toda a água ser consumida e virar gelo. Então, você diz que esse sistema não estaria em equilíbrio químico. Tá? Então, eu espero que esse conceito também tenha ficado esclarecido. No fim das contas, o que eu quis dizer aqui com esse diagramazinho é que, para que você atribua a situação de equilíbrio termodinâmico para um sistema, ele tem que satisfazer essas três condições. Ele tem que ter o equilíbrio mecânico, tem que ter o equilíbrio térmico e tem que ter o equilíbrio químico. Certo? Nesse caso específico do equilíbrio químico, né, porque a gente viu, para o caso do equilíbrio mecânico, a gente tinha que ter nesse caso simplificado, né, duas pressões iguais, né, P1 e P2, aí você tem equilíbrio mecânico. No caso do equilíbrio térmico, a gente tinha que ter temperaturas iguais, T1 e T2, aí a gente verificou que teria o equilíbrio térmico. Para o caso do equilíbrio químico, existe uma grandeza também, né, similar a essas que eu falei, uma grandeza escalar chamada potencial químico da substância. Tá? Potencial químico. Então você atribui uma grandeza geralmente chamada de Mi, isso a gente vai ver no futuro, tá? Com mais detalhes, mas você poderia ter um Mi1 e um Mi2, tá? Potencial químico da substância 1 e potencial químico potencial químico da substância 1 e potencial químico da substância 2, que esse potencial químico ele tem a ver com a suscetibilidade daquele objeto, daquela fase ou daquela substância química predominar no sistema. É basicamente isso. Se o potencial químico Mi1 for maior que o potencial químico Mi2, a tendência desse sistema é que
a substância 1 comece a aumentar em quantidade e a substância 2 diminuir de quantidade, certo? E mesma coisa o inverso, se Mi2 for maior que Mi1, então você vai observar uma tendência da substância 2 a aumentar e da substância 1 ser consumida. Isso pode ser substância química ou fase física, como eu já comentei com vocês. Então, a situação de equilíbrio químico, nesse caso, com essa definição matemática, com esse conceito importante de potencial químico, que a gente ainda vai estudar ao longo do curso. Então, o equilíbrio químico seria atingido quando os potenciais químicos forem iguais, Mi1 igual a Mi2. Então, basicamente é isso, tá certo? Bom, então tá, então eu espero que tenha ficado claro essa discussão bastante fenomenológica por enquanto, do que seria o equilíbrio termodinâmico, tá bom? Bom, então vamos seguir, vou apagar aqui, tá? E vamos continuar aí com o conteúdo. Espero que esse conceito de equilíbrio termodinâmico ele tenha ficado claro, certo? Vamos ver o que é que eu preciso falar para vocês. E acho que uma informação importante também é que quando você tem um sistema que não está em equilíbrio termodinâmico, não está satisfazendo as três condições simultaneamente, a gente vai dizer que esse sistema está fora do equilíbrio. Fora do equilíbrio. E como é que se caracteriza do ponto de vista matemático um sistema termodinâmico fora do equilíbrio? Seria fora do equilíbrio quando você tem uma dinâmica, por exemplo, dessas grandezas físicas que eu comentei com vocês. As pressões dependem do tempo, de cada substância, as temperaturas dependem do tempo, ou os potenciais químicos dependem do tempo. Então, se você tem que essas coordenadas termodinâmicas, pressão, o próprio volume poderia ser, potencial químico, temperatura, se essas coisas estão variando no tempo, então você diz que esse teu sistema está fora do equilíbrio. Ele está buscando atingir o equilíbrio, mas durante aquele momento em que essas coordenadas termodinâmicas dependem do tempo, então você tem um sistema dito fora do equilíbrio. Certo? E é importante comentar desde já, acho que eu vou falar isso muito ao longo desse curso, tá? Que apesar da palavra termodinâmica, né, é uma teoria que lida com estados de equilíbrio ou com transformações que são sucessões de estados de equilíbrio, ou seja, sucessões de estados com pressão, temperatura, volume bem definidos ao longo de um processo. Se você tem processos, geralmente processos rápidos que ocorrem, ou por exemplo, você tem um compartimento com gás e você comprime ele de maneira muito rápida, tá? Você vai causar uma interferência tão abrupta nesse teu gás que vai ter regiões de alta pressão, de baixa pressão, de alta temperatura, de baixa temperatura. Então você não tem pressão, temperatura bem definida para esse teu sistema durante o processo. Então você tirou o teu sistema do equilíbrio. E a termodinâmica, a teoria da termodinâmica, ela não é capaz de descrever essa dinâmica durante os momentos em que o sistema saiu do equilíbrio. Ela é uma teoria para o equilíbrio. Então, apesar da palavra termodinâmica, que parece que a gente lida com situações que dependem do tempo, mas é justamente o contrário, né? A termodinâmica ela não dá conta de descrever fenômenos dependentes do tempo. Ela lida com fenômenos de equilíbrio ou transformações ditas quase estáticas, que são transformações que são caracterizadas por sucessões de estados de equilíbrio. Tá? Então, isso a gente também vai comentar ao longo do tempo. Tá? Então, o caso de sistemas fora do equilíbrio ainda é uma área em estudo e muito difícil de ser abordada. Então, comunidades inteiras aí, ainda hoje, depositam um esforço muito grande em entender sistemas fora do equilíbrio. Não é fácil. Você precisa de um número muito maior de variáveis físicas para descrever um sistema fora do equilíbrio quando comparado com os casos de transformações de equilíbrio. Tá? Então, termodinâmica, que fique claro,
lida com estados de equilíbrio ou de sucessões de estados de equilíbrio. Tá ótimo. Então, o que a gente vai falar agora é sobre as chamadas equações de estado. Equações de estado são conceitos muito importantes para definir os estados de equilíbrio. Tá? As equações de estado, elas são justamente equações vinculadas a um tipo de sistema. Tá? Então, se você tem um sistema termodinâmico, é importante do ponto de vista da termodinâmica descrever esse sistema como uma equação de estado. E o que seria uma equação de estado? A equação de estado é uma equação que vincula as coordenadas termodinâmicas. Só isso. Ela estabelece uma função que vincula as coordenadas termodinâmicas. Então, no caso mais corriqueiro que a gente geralmente trata, no caso de um gás, em que você tem 3 coordenadas termodinâmicas, que seriam pressão, volume e temperatura, uma equação de estado seria uma equação que relaciona essas coordenadas, pressão, volume e temperatura. Certo? Então, pode ser um sistema magnético, um sistema elétrico. Então, a gente vai estudar esse tipo de situação também, que não é exatamente o caso de um gás. Então, mas do ponto de vista geral, uma equação de estado é isso. É uma equação que vincula as coordenadas termodinâmicas. Então, chamamos de equação de estado. Chamamos de equação de estado. Tá? A equação que vincula, o que relaciona, tá, as coordenadas termodinâmicas de um sistema. Tá certo? Então, uma definição muito simples que eu acho que eu já vou mostrar para vocês, né? Um caso mais famoso é a equação de estado dos gases ideais, né? Todo mundo conhece essa equação, vou escrever já já. Mas o que precisa ainda ser chamado a atenção no caso da equação de estado é que, do ponto de vista de termodinâmica, essa equação de estado ela é obtida com base em observações experimentais. Você não deriva isso matematicamente. Então, a partir de vários testes que você faz em cima do teu experimento, do teu sistema, por exemplo, o gás. Então, você mantém uma das coordenadas fixas, por exemplo, o volume desse gás, aí você começa a aumentar a temperatura desse gás, certo? De uma forma bem controlada e observa o que é que está acontecendo com a pressão. Aí você vê esse comportamento, vai fazer um conjunto de gráficos, de pontos aí, então você começa a observar qual é o comportamento. Então, anota aquilo e depois faz o contrário. Agora eu vou fixar a temperatura, vou mexer no volume desse gás e vou ver qual a resposta em termos de pressão. Anota tudo isso. Aí depois você, de alguma forma, fixa a pressão externa sobre esse gás, muda a temperatura e vê como é que esse gás muda de volume, se ele se expande, se ele se comprime, etc. Então, a partir das várias observações que você faz, manipulando as coordenadas termodinâmicas envolvidas, você, ao final de tudo, talvez seja possível que você escreva uma equação vinculando essas coordenadas. Então, do ponto de vista de termodinâmica, é assim que você encontra uma equação de estado para aquele sistema. Agora, do ponto de vista de outras teorias, né, uma teoria que lide com a situação molecular daquele sistema, aí é possível que você derive uma equação de estado. Se você utilizar a teoria cinética dos gases, utilizar a física estatística, que são teorias que levam em conta o comportamento molecular das substâncias, aí sim é possível que você derive matematicamente, com base em primeiros princípios, as equações de estado. Mas do ponto de vista da teoria de termodinâmica, que é uma teoria macroscópica,
ou seja, uma teoria que ignora acontecimentos a nível molecular, fenômenos a nível molecular. Então, as equações de estado devem ser compreendidas como resultados de observações empíricas. Tá certo. Então, como o mais famoso exemplo, acho que sem medo de errar, o exemplo mais famoso da equação de estado é a equação dos gases ideais. Tá? Então, por exemplo, temos a equação de estado dos gases ideais, que é uma equação que todo mundo conhece, tá? PV igual a nRT. Essa é a nossa equação número 1 de hoje. Tá? Pressão, volume e temperatura. Né? Falta só definir quem é N e quem é R. Então, onde N é o número de mols da substância, do gás, né? Número de mols do gás. Certo? E R é a constante universal dos gases. Então, vou botar aqui só o valor de R, vai ser 8,314 joules por mol vezes Kelvin. Certo? 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Bom, então, é uma equação famosíssima, né? As pessoas estudam isso aí desde muito jovens. Vincula, como eu falei, as coordenadas termodinâmicas envolvidas, que são pressão, volume e temperatura. Tá? Mas para isso você precisa desses dois outros parâmetros aí. Aliás, parâmetro só seria o N, né? O R é uma constante. Então, N é o número de mols. Tá? Lembrando que um mol tem a ver com a quantidade de 6 vezes 10 a 23 moléculas daquele sistema. Então, é quantidade de matéria, número de mols tem a ver com quantidade daquela substância. E R é uma constante universal, assim como velocidade da luz, constante de Planck, etc. Então, é uma constante que você só obtém a partir de observações experimentais, certo? Então, fica sendo esse o nosso melhor exemplo de equação de estado, a equação dos gases ideais. A gente vai falar várias vezes sobre ela, equação famosíssima. E, para nos aprofundarmos um pouco mais, né? Primeiro eu queria só fazer um comentário ainda sobre isso. Né? Vou apagar logo aqui. Eu vou já falar sobre uma outra equação de estado vinculada a gases, tá? Que é o seguinte: essa equação de estado para gases, a pergunta importante nesse sentido seria: ela é válida sempre? Se eu tiver dentro de um recipiente nitrogênio dentro desse meu recipiente, a temperatura ambiente, está comprimido ali, será que ele vai ser bem descrito pela equação 1, ali, pela equação dos gases ideais, ou se for um gás do tipo hélio, etc.? Bom, a resposta depende do grau de precisão que você está querendo estudar teu sistema. Tá? A equação dos gases ideais, ela vai ser mais apropriada para casos em que você tem gases rarefeitos.
Ou seja, você tem um recipiente com uma quantidade muito pequena daquelas moléculas, de modo que a interação entre elas é muito pequena, um gás pouco reativo. Então seria melhor descrito, seria melhor aproximado para os casos em que você tem um gás rarefeito e que esse gás também tenha moléculas que interagem muito fracamente. Então seria o caso aí dos gases ideais, né, que tem essa característica. Então a equação dos gases ideais ela se adequa bem para o caso de gases ideais e em situações que eles estejam rarefeitos, ou seja, com pressões baixas, tá certo? Se você não satisfizer isso, se você tiver um gás que tenha fortes interações moleculares, você está comprimindo muito esse gás, ou seja, submetendo a altas pressões, então você vai começar a observar um afastamento, um comportamento que começa a se distanciar desse descrito pela equação 1, tá certo? Então, a equação dos gases ideais não seria adequada nesse sentido. Tá? Então, depende do grau de sofisticação que você quer descrever o seu experimento. Então, vai ser boa ou não a partir dessas situações, a depender do sistema que você está tratando, óbvio. Então, o que mais que eu posso comentar sobre isso? A equação 1 pode ser reescrita como P Vzinho igual a RT, equação 2, onde Vzinho igual a V, volume total, dividido pelo número de mols, é o volume molar do gás. É o volume molar do gás, certo? Então, não mudei nada, né? Só estou dividindo, passei esse número de mols aqui, dividindo para o lado esquerdo aqui da equação, tá certo? Vou mostrar já para que eu fiz isso. Bom, então, tendo em vista isso, que a gente viu até aqui, a pergunta que pode surgir também bom, dado que a equação dos gases ideais não se adequa a um espectro, ou desculpa, a uma gama, né, larga aí de situações envolvendo gases, tá? Que equação eu poderia utilizar? Ou seja, se esse caso ali ele é mais adequado para o caso de gases ideais e rarefeitos, o que é que acontece quando eu tenho gases não ideais e comprimidos, altas pressões? Tem alguma equação que me ajuda na descrição dessa nova situação, dessas novas situações? Bom, a resposta é sim. Na verdade, tem um conjunto de equações que se adequam a cada situação especificamente, mas uma equação que ficou muito famosa do ponto de vista histórico, que veio tentar adequar a equação de gases ideais para essas situações de pressões mais altas e de moléculas que interagem mais fortemente, que é a chamada equação de Van der Waals. Tá? Então, temos também, né, ou melhor, uma equação de estado bastante famosa, é a equação de Van der Waals. A equação de Van der Waals, né, ela faz a seguinte modificação na equação dos gases ideais. Né? Para tal, vamos ver que modificações você faz para obter a equação de Van der Waals a partir da equação
a partir da equação dos gases ideais, tá? Bom, primeiro que do ponto de vista histórico realmente é muito importante essa equação, né? Teve uma relevância muito grande para a física na época, de modo que o Johannes van der Waals, né, que desenvolveu essa equação, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1910 por conta da proposição dessa equação e dos resultados que ele pôde adquirir relativo ao estudo de gases, né? Gases não ideais, no caso, por conta dessa equação. Então é uma equação que tem uma história muito importante na física. Tá? E a modificação que ele fez foi no sentido de adequar a pressão e o volume desse gás para levar em conta as interações moleculares entre os constituintes do gás. Então, o Van der Waals assumiu, naquela época não era tão trivial, no início do século XX, não era tão trivial quanto é hoje, né? Assumir que as substâncias são compostas de átomos, tá? Mas o Van der Waals assumiu isso e considerou que, caso eles tenham uma interação atrativa, né? No caso seria uma interação eletrostática atrativa entre essas moléculas, a tendência é que essa pressão fosse diminuída, né? Você tem uma diminuição da pressão. Se você pensar do ponto de vista de teoria cinética de gases, a pressão de um gás, né? A pressão que ele exerce no recipiente que o contém, tem a ver com a média da quantidade de movimento, né, transmitida entre o gás e as paredes do recipiente por conta das várias colisões. Né? Você tem várias colisões, então a pressão é por conta da transferência de quantidade de movimento que essas moléculas do gás exercem nas paredes do recipiente. Tá? Então a pressão é o resultado médio disso tudo. E o volume, né? Então se você tem uma atração entre essas moléculas, né, elas vão cada vez menos exercer forças menores nas paredes do recipiente. A quantidade de movimento vai ser menor porque elas vão tender a ser puxadas, entre aspas, para o interior do volume, né? Para a parte interna do volume, não para as paredes. Então essa atração ela vai contribuir para uma diminuição da pressão. Né? O gás sozinho ele vai estar se comprimindo, ele vai tender as moléculas vão ter uma tendência de atração entre si, então isso vai acarretar uma diminuição da pressão. Então, o Van der Waals quis levar em conta a diminuição da pressão do gás por conta da atração eletrostática entre as moléculas. E outra coisa que ele levou em conta é que as moléculas possuem um tamanho, né? Então, o volume não é um espaço livre. Para o caso do gás ideal, as moléculas são entidades pontiformes, tá? Pontiformes, mas na prática elas têm um certo volume, né? Então considerar isso, o volume das moléculas causa uma modificação ali no V, né? Então você vai ter um aumentozinho porque as moléculas têm tamanho. Então basicamente a modificação, né, a proposta do Van der Waals foi o seguinte, né? Ele propôs que a pressão, posso estar até exagerando, mas a pressão no caso do gás ideal, estou botando esse índice GI de gás ideal, ela vai ser levada, né, na pressão de Van der Waals, tá certo? Mais um termo que é A dividido pelo volume molar ao quadrado. Tá? O que é que ele quis aqui? Ó? Quando você tem aqui a pressão, essa é a pressão do gás ideal, tá? Ele vai fazer essa transformação aqui. Ó. Ele vai entender que a pressão de Van der Waals ela é menor que a pressão do gás ideal. Tá certo? Então, você vê que a pressão do gás de Van der Waals, ela seria do gás ideal menos esse termo. Então, em números, ela seria menor do que a do gás ideal por conta da atração molecular. Tá certo? E outra coisa que ele considerou, certo? Foi que o volume molar, no caso do gás ideal, ele vai ser levado em um volume de Van der Waals, certo?
menos uma constantezinha B. Certo? Bom, e é importante comentar também, ó, que o termo que o Van der Waals levou em consideração aqui, para ajustar a pressão, no caso em que se considera a interação molecular, é que esse termo é um parâmetro A, tanto A quanto B aqui, nessas transformações, são parâmetros que você ajusta de acordo com o gás que você está tratando. Então são coisas que dependem do gás. Não tem como você fazer inferências a priori sobre quem é A e quem é B. Só você tem resultados experimentais e vai ajustando A e B de acordo com o resultado dos experimentos. V é volume molar de fato ao quadrado, que ele botou aqui, tá? Isso tem a ver com o fato de atrações eletrostáticas dependerem, né, a força de Coulomb depender do inverso da distância entre as moléculas, tá? Então ele botou um termo ali que dependia do inverso do quadrado do volume, já que você tem uma coisa tridimensional, né? Então foi bem simples, né, a argumentação de Van der Waals, tá? Sim, e esse termo B aqui ele tem a ver com o volume molecular, tá certo? Então o volume do gás de Van der Waals, né, se você bota esse B para lá, ele seria o do gás ideal aumentado de uma certa quantidade que tem a ver com o volume molecular. O volume teria a ver com a soma dos volumes das moléculas. Então, foi assim que o Van der Waals levou em conta as duas coisas. Interação entre moléculas, interação eletrostática entre moléculas e volume molecular. Tá certo? Bom, então, tendo feito isso, o que é que a gente pode escrever? Então, para tal, tomamos aquelas duas situações, né, de modo que obtemos o que é que você vai obter? Então, você vai ter uma nova equação de estado, uma equação de estado modificada, que vai ser P mais AV quadrado, subdividido por V quadrado, tá certo? Esse termo aqui vai substituir o P na equação dos gases ideais, tá certo? Acho que é melhor olhar para cá, tá? Olhar para a equação 2. Vai substituir o P com volume molar, isso é o volume molar, tá certo? Ele vai ser substituído. Tá? Isso aqui é volume molar do gás ideal e volume molar de Van der Waals. E isso vai ser substituído por V menos B, certo? Igual a RT. Permanece aqui o RT, isso não mexe. A temperatura ele não fez inferências nenhuma sobre ela. Então, ficou assim. Essa fica sendo a nossa equação número 3, tá certo? Que é a equação de Van der Waals. Equação de Van der Waals. Certo? Bom, eu não vou entrar nos detalhes do que se obtém a partir dessa equação de Van der Waals, ou seja, que é que de informação relevante você vai obter a partir disso. Eu acredito que a gente vai ver isso ao longo do curso. Tá? Mas, por hora, como eu estou só mostrando para vocês o que é uma equação de estado, eu queria apresentar essa, que é importantíssima do ponto de vista histórico e do ponto de vista científico também, porque gerou uma revolução significativa, tanto é que deu o prêmio Nobel do Van der Waals. Mas o fato é que, com essa equação aqui, foi possível pela primeira vez você estudar transições de fase, transição entre as fases líquida e gasosa e vice-versa. Então, o fato de considerar interações moleculares, claro, se não fossem as interações moleculares, não existiriam as fases da matéria, tá? Então, só existe por conta disso, senão tudo era gás, molécula vagando independentemente por aí. Mas, devido a esse fato, né, e levando em consideração o tamanho das moléculas, uma descrição muito interessante acerca de transições de fase foi possível a partir de estudos da equação de Van der Waals. Então, quem já tiver curiosidade a partir
desde já, né? Então eu poderia até se quiser dar uma lida sobre a equação de Van der Waals, você vai ver coisas interessantíssimas a partir dela. Mas eu só queria, nesse estágio do curso, apresentar a equação de Van der Waals e como ela foi obtida a partir da equação dos gases ideais. Tá bom? Ok, então, seguindo com o conteúdo, né, o que a gente tem é o seguinte. A gente viu dois tipos de equações de estado que envolvem gases. Tá? E, como eu falei, nesse caso de gases, tá, as quantidades envolvidas vão ser pressão, volume e temperatura, que são as coordenadas termodinâmicas. Então, aproveitando esse embalo nosso aí de estudar essas duas equações de estado, o que a gente vai agora é passar a estudar com mais detalhes os ditos sistemas hidrostáticos, que são sistemas que são descritos do ponto de vista de termodinâmica a partir dessas três variáveis, pressão, volume e temperatura, certo? Então vamos continuar a estudar sistemas hidrostáticos. Vou apagar aqui, tá? Bom, então sistemas hidrostáticos, a palavra já está dizendo, né? Vai resumir que vão ser gases e líquidos, né? Então, sistemas que têm uma descrição fluida e em que você não está interessado, ou pelo menos o sistema não manifesta propriedades magnéticas, propriedades elétricas ou mesmo gravitacionais. Você está ignorando todas essas outras particularidades que podem ser relevantes no estudo do teu sistema. Então, se você ignora esse tipo de coisa, fenômenos elétricos, magnéticos ou gravitacionais no teu fluido, é isso que a gente está chamando de sistema hidrostático. De modo que, de fato, a gente vai poder resumir a nossa descrição termodinâmica em termos da relação entre as coordenadas termodinâmicas PVT, pressão, volume e temperatura. Tá? Então, chamaremos de sistemas hidrostáticos aqueles que possam ser completamente descritos pelas variáveis PVT, tá certo? Então é isso. Que mais? Vamos lá. Tá. Então, óbvio, né? Então, o gás ideal é um caso de sistema hidrostático, obviamente, que a gente tem uma equação de estado que relacionava só essas três, né, variáveis, P, V e T. A equação de Van der Waals também é uma equação de estado para descrever sistema hidrostático, pressão, volume e temperatura. Né? Então, são dois exemplos de sistemas hidrostáticos que a gente já tem abordado. Tá? E o que é que a gente pode dizer mais? Né? Neste caso, as equações de estado podem ser do tipo V, que é uma função de temperatura e de pressão. Tá? Você pode ter uma função V, que é uma função de temperatura e pressão. Você não tem que relacionar essas três variáveis, então
Pode ser uma coisa desse tipo. Tá? Volume escrito como função de temperatura e pressão. Nesse caso, né, eu já vou apagar aqui, tá? Nesse caso, vamos começar a matematizar o nosso problema, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Pode ser desse tipo, de modo que, podemos escrever uma diferencial para esse volume, tá? Que vai ser o seguinte, dV, tá? Como é que a gente escreve a diferencial de volume em termos das diferenciais de temperatura e de pressão? Então vai ser o seguinte, vou logo escrever o termo da temperatura, que vai ser o seguinte, você vai ter uma derivada parcial do volume com relação à temperatura, certo? Com pressão constante, dt, mais derivada parcial do volume com relação à pressão com temperatura constante, dt. Certo? Essa fica sendo a nossa equação número 4. Bom, pessoal, então, o que sabemos dos nossos cursos de cálculo diferencial integral é que se a gente tem uma função, né, dada, isso que possa ser descrita em função de outras duas variáveis, né, no caso, volume sendo descrito em termos de temperatura e pressão, uma variação diferencial nessa função volume pode ser escrita em termos das diferenciais das variáveis envolvidas, no caso temperatura e pressão, dessa forma aqui. Certo? Então, dV vai ser escrito dessa forma, e uma coisa que é importante, né, geralmente se omite em outros cursos, mas aqui vai ser relevante, é a gente observar que toda vez que a gente está observando a taxa de variação de uma coisa em função de outra, é importante a gente chamar a atenção qual grandeza a gente está mantendo fixa, porque a gente tem uma função de várias variáveis, no caso aqui só duas, mas no geral, em termodinâmica você vai lidar com uma função de várias variáveis. Quando a gente for averiguar taxas de variação envolvendo as grandezas, envolvendo as variáveis, é importante a gente chamar a atenção para quais grandezas estão sendo mantidas fixas ao se analisar essas taxas. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem que a diferencial do volume vai ser igual a taxa de variação do volume em função da temperatura quando a pressão é mantida fixa. Então, esse índicezinho aqui indica qual variável está sendo mantida fixa ao se observar essa taxa de variação. Tá? Então, taxa de variação do volume em função da temperatura com pressão mantida fixa vezes a diferencial de temperatura mais taxa de variação do volume, tá? Parcial, porque óbvio, né? Porque o volume depende de mais de uma variável. Então, taxa de variação do volume em função da temperatura, taxa de variação do volume em função da pressão com temperatura mantida fixa vezes a diferencial de pressão. Então, basicamente, é isso que a gente tem, tá certo? E como a gente vai ver a partir de agora, essas taxas de variação de uma coordenada termodinâmica em função de outra, com uma outra mantida fixa, essas taxas vão ser importantes para a gente caracterizar o sistema termodinâmico. Elas vão ser utilizadas para descrever propriedades termodinâmicas do sistema que a gente está estudando.
E são propriedades muito relevantes para a teoria da termodinâmica, como a gente vai ver agora. Certo? Então, tendo em vista isso, né, a gente pode definir umas propriedades importantes. Então, com base neste resultado, poderemos definir importantes propriedades termodinâmicas para o sistema. Certo? Então vamos ver algumas hoje, vamos ver outras com o desenrolar do curso. A primeira que a gente vai ver é a chamada dilatação térmica. Tá? A primeira que a gente vai ver hoje é a chamada dilatação térmica. Dilatação térmica. Vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Ver como é que a gente define a chamada dilatação térmica. A palavra já diz muito, né? Vocês podem inclusive já ir pensando que seria uma dilatação térmica em termos desses elementos matemáticos que a gente está escrevendo. Tá? Então, a dilatação térmica ela é descrita da seguinte forma. A gente nesse curso vai chamar de beta. Ela vai ser igual a 1 dividido pelo volume, tá? Vezes a taxa de variação do volume em função da temperatura com pressão mantida constante. Certo? Então notem que está envolvendo essa taxa de variação aqui, ó, essa quantidade entre parênteses. Para definir a chamada dilatação térmica, a gente precisou desse elemento aqui. Tá, então, só definir, né? Mas por que a chamada dilatação térmica tem essa carga? Bom, primeiro, do ponto de vista físico, o que é a dilatação térmica? A dilatação térmica que é uma propriedade que descreve o quanto que um sistema varia de volume devido ao fato de você ter causado uma variação de temperatura nele, no caso aqui, ó, mantendo a pressão constante. Então, manter a pressão constante não é nada muito complicado do ponto de vista experimental. Você tem a sua pressão atmosférica aqui, então não tem nada demais. Então, por exemplo, essa minha garrafa aqui, que ela é metálica, né, eu poderia aquecê-la, né, colocar uma chama aqui, fazer com que esse objeto aqueça, e eu de alguma forma vou conseguir observar uma variação do volume. Tá? O que se observa é quando eu aqueço esse objeto metálico, ele vai expandir. Então ele vai dilatar. Isso é uma dilatação térmica por conta do aumento de temperatura que eu causei. Então a dilatação térmica ela é uma propriedade da substância, ou seja, nesse caso do metal, que compõe a substância que eu estou estudando, o objeto, desculpa, que eu estou estudando. E faz todo sentido esse elemento aqui, ó, porque essa derivada aqui, ela descreve a taxa de variação do volume em função da temperatura. Ou seja, o quanto que o volume da substância aumenta ou diminui em função de uma variação de temperatura que foi você que causou. Então, geralmente, quando se for analisar essas propriedades termodinâmicas do sistema, você tem que levar em conta, a análise é o seguinte, ó, você tem uma situação experimental em que você vai causar uma modificação no sistema. E você vai causar uma modificação em uma dada propriedade do sistema. Essa propriedade é justamente essa variável que está aqui embaixo aqui na derivada.
essa funçãozinha aqui. Então, quando você olha para uma coisa desse tipo, então você imagina que você causou uma alteração, pode entender um aumento dessa variável aqui, que no caso é a temperatura. Você, de propósito, também deixou essa variável aqui fixa, que é a pressão, e aí você só vai observar, essa é a grandeza da observação, como que essa variável, no caso do volume, mudou por conta dessa alteração que você causou. Né? Essa alteração que você causou manteve essa fixa. Então, dilatação térmica é isso, ó, taxa de variação do volume em função da temperatura. Você mudou a temperatura do objeto, mantendo a pressão fixa e observou uma certa variação do volume. Tá? Ok, então está explicado, eu acho, por que isso aqui tem que ser levado em conta. Falta só esse daqui, esse 1 sobre V, tá? Esse 1 sobre V aqui é o seguinte, obviamente, né, não sei se é tão óbvio também, mas essa garrafa ela tem um tamanho, sei lá, tem alguns centímetros de tamanho, né? Se eu aquecer, eu vou observar uma certa dilatação. Tá? Se essa garrafa tivesse 1 metro de comprimento, né, com a mesma temperatura, a mesma variação de temperatura que eu causei no primeiro caso, ela vai dilatar muito mais. Então isso depende da quantidade de substância também. Tá certo? Então, a quantidade de material que você tem para fazer essa análise vai influenciar também no quanto que ele vai dilatar ou não. Eu acho que isso é compreensível. Tá? Então, para que essa grandeza que a gente está definindo como dilatação térmica seja uma coisa exclusiva do material, isso não pode depender do volume. Você quer que isso independa do tamanho dele. Você quer uma coisa que dependa somente da composição do objeto. Então é por isso que você divide pelo volume, para você eliminar essa dependência. Você observa, quanto maior o volume, maior ele vai dilatar. Ah, mas eu não quero saber disso, eu quero saber em função do material, não é do volume. Então, divido pelo volume, e aí é por isso que esse termo 1 sobre V entra aqui. Certo? Então, é assim que a gente define dilatação térmica. Tá, o que mais que eu posso falar? Dilatação térmica, ela em geral, e eu acho que isso é compreensível também, é uma grandeza positiva. Por que é positiva? Porque em geral você vai observar que com o aumento da temperatura que você causou, você vai observar um aumento do volume. Você aquece um objeto, ele vai dilatar. Tanto é que a palavra é dilatação térmica, né? Então ele vai aumentar do volume. Então, em geral, isso é uma coisa positiva. Essa grandeza aumenta ao passo que você aumentou essa daqui. É sempre, eu disse em geral, então deve ter algum contra-exemplo. Né? E tem um contra-exemplo famosíssimo, que é a chamada anomalia da água. A água entre 0 graus e 4 graus, ela tem uma dilatação térmica negativa. Ou seja, ao aquecer uma quantidade de água de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, você vai observar um encolhimento, uma diminuição do volume daquela quantidade de água. Isso é uma anomalia de fato, isso é raríssimo na natureza. A água, justamente a água, tem essa propriedade. Então, a água apresenta uma dilatação térmica negativa, mas nesse intervalo de temperatura. A partir disso, a partir de 4 graus Celsius, aí você tem o comportamento esperado de observar uma expansão, um aumento de volume, como resultado de um aumento de temperatura. Certo? Bom, e que mais? Eu acho que precisa falar da unidade, né? A unidade de dilatação térmica, acho que é uma coisa importante. Então, a unidade de beta é o Kelvin a menos 1, né? Acho que está meio óbvio também, deve passar. Kelvin a menos 1, tá certo? Porque aqui você tem volume em função da temperatura, mas aqui você tem um sobre volume, então ficou só uma grandeza com o inverso, descrita como o inverso da temperatura, porque você tem volume sobre volume aqui. Tá? Então, você descreve como Kelvin a menos 1, simplesmente isso. Tá? Que outra grandeza, que outra propriedade física a gente pode estudar aqui, tá?
Uma outra importantíssima é a chamada compressibilidade isotérmica. É a outra que a gente vai ver aqui. Compressibilidade isotérmica. Bom, a palavra isotérmica já deu a entender que grandeza vai ser mantida fixa, né? Vamos lá, como é que a gente define a chamada compressibilidade isotérmica? Ela vai ser definida com a letra kappa, igual a menos 1 sobre V, e multiplica aqui a taxa de variação do volume, certo? Em função da pressão com, claro, a temperatura mantida fixa. Então, a palavra isotérmica tem a ver com temperatura sendo mantida fixa no processo. Tá? Eu vou dar uns números aqui para essas equações. Eu vou dar o número 5 aqui para essa e vou dar o número 6 para essa aqui. Tá? Pronto. Então, compressibilidade isotérmica. Isso tem a ver com o quê? O quanto de volume que esse objeto, que você tem um objeto, você quer estudar como que o volume desse objeto vai variar frente a alterações na pressão que você causa nele. Certo? Também é intuitivo, né? A gente, quando tem um objeto na mão, a gente, se eu falar, esse objeto é mais compressível do que outro. Por exemplo, um pedaço de madeira é menos compressível do que um pedaço de espuma. Né? Você tem uma espuma, você comprime facilmente. A madeira você vai comprimir bem menos. Né? Já a madeira, ela é mais compressível do que um pedaço de metal. Né? Você tem uma chapa de ferro, você vai pressionar aquilo lá e você não vai notar a variação de volume. A madeira, se você fizer uma força significativa, é possível que você note uma variação de volume. Então, compressibilidade tem a ver com o quanto que um objeto sofre deformações no volume a partir de variações de pressão que você causou. Então, vamos fazer aquela análise de novo. A grandeza que tem aqui embaixo é aquela grandeza que você controla. Então, você vai causar, digamos, um aumento na pressão desse objeto. Vai manter a temperatura desse experimento fixa. E você vai estudar como que o volume mudou. Como que o volume desse objeto mudou. Tá certo? Bom, esse 1 sobre V tem a mesma razão daquele caso ali, é para essa grandeza, compressibilidade isotérmica, ser uma característica, ser uma qualidade do material em si, e essa coisa independa do volume. Tá certo? Se você tiver um pedaço de madeira grandão e causar uma pressão, é natural que você note uma variação de volume maior do que se você tivesse um pedaço de madeira bem pequenininho. Então, é por isso que você não quer que isso dependa da quantidade de material. Por isso que você faz esse inverso de volume. Esse sinal negativo, aí que ele é interessante, porque você bota ele de propósito para você caracterizar a compressibilidade isotérmica com um número positivo. Tá, mas por quê? Porque essa taxa de variação aqui, né, o que se espera é que isso seja uma coisa negativa, né? Você está pressionando o objeto, o que você espera é que o volume dele diminua. Nesse caso especificamente, eu desconheço se existe você pressionar um objeto e ele expandir. Eu acho que não. Tá? Não vou afirmar com 100% de certeza que pode ser que em algum estudo alguém encontrou uma anomalia para esse caso também. Eu acho que não existe, mas enfim, vocês podem inclusive até pesquisar em casa. Mas o que se espera, claro, em geral, eu quase tenho certeza que em 100% dos casos, né, quase isso, eu posso afirmar com quase 100% de certeza que esse número sempre vai ser negativo. Ou seja, quando você causar um aumento de pressão sobre um objeto, ele vai diminuir o volume. Então, esse número vai ser negativo, essa taxa de variação vai ser negativa, e 1 sobre V, obviamente, é positivo. Então, para que você obtenha como resultado disso um número positivo, você põe de propósito um sinal de menos ali.
Então, com isso você está caracterizando a compressibilidade isotérmica do seu material. Então, que fique claro que não é do objeto. Tanto dilatação térmica quanto compressibilidade isotérmica são características do material que compõe o seu objeto. Certo? Ok, e também achei importante falar sobre a unidade, né, da compressibilidade isotérmica. É bem fácil também, né? Você tem volume sobre volume aqui, então não precisa se preocupar com isso. Mas você tem um inverso de pressão. Pressão no Sistema Internacional de Unidades é descrito como a unidade Pascal, tá? Então vai ficar sendo Pascal a menos 1. Então a unidade de capa é Pascal a menos 1. Essa é a unidade. Ok. Bom, o que a gente pode fazer também é o seguinte, ó, ao invés da equação 4, apagar logo esse lado aqui, tá? Apagar aqui. A gente poderia estudar esse sistema de outra forma, né? Ó, só lembrando antes que eu apague, ó, lembrando que a equação 4 foi escrita como? Você expressou V, volume, como função de temperatura e pressão e escreveu essa equação. Diferentemente, você poderia ter escrito temperatura em função de volume e pressão e escrever uma equação similar, expressando a diferença de temperatura. E também você poderia botar pressão como função de temperatura e volume e expressar a diferencial de pressão. É isso que a gente vai fazer agora, só chamando a atenção para esse fato, tá? Vou apagar aqui. Então, ao invés da equação 4, tá? Poderíamos também fazer a seguinte análise. Tá? A seguinte análise. Então, ó, você pode ter uma equação, né, P como sendo uma função de temperatura e de volume, tá? Que nos leva, né, ao seguinte, ó, se você está expressando a pressão em termos de volume e temperatura, né, então você pode escrever a diferencial de volume, de pressão em função das diferenciais de temperatura e de volume. Vai ser o seguinte, ó, você vai ter dP igual a dP, deixa eu ver qual que eu escrevo primeiro aqui para ficar igual, dP com V constante, dt mais dP dV com T constante dV. Pode escrever isso. A mudança que a gente fez foi inicialmente, né, expressar a pressão como função das outras variáveis e escrever a diferencial dela. Bom, e aqui a gente nota que apareceram outras taxas de variação aqui que podem ser relevantes na descrição de propriedades termodinâmicas, a exemplo da dilatação térmica e da compressibilidade isotérmica, tá certo? Então eu vou chamar essa equação aqui de número 7, tá? Não vou desenvolver mais do que isso, mas eu quero mostrar também que você poderia, claro, ter escrito T, né? T como uma função de pressão e de volume, tá? De modo que você pode escrever a diferencial de temperatura como sendo
Qual que eu coloco primeiro? dp, dp, um volume constante, dp, mais dt, dv, um p constante, dv, equação 8. Certo? E aqui surgem novas taxas de variação entre envolvendo as grandezas, as coordenadas termodinâmicas, que também podem ser relevantes ou não para descrever propriedades termodinâmicas do sistema. Tá certo? Então, tem essas possibilidades que você gera. Então, a gente está começando a matematizar o problema. A gente tem 3 variáveis, 3 coordenadas termodinâmicas envolvidas. A gente pode expressar as diferenciais delas em função das diferenciais das outras. E a partir disso surgem taxas de variação que podem ser úteis na descrição de propriedades termodinâmicas para o sistema. É isso que a gente está fazendo para começo de formalização do problema. Tá? Então é isso. Certo, então, o que mais que eu posso falar sobre isso? Fazer um comentário geral sobre essas equações que a gente andou escrevendo aí, especificamente a 7, a 8 e a 4. Tá? O que é que a gente pode falar? Tem uma propriedade matemática, interessante, e é bom chamar a atenção para esse caso, que são os conceitos de diferencial exata e diferencial inexata, tá certo? A gente vai comentar sobre isso agora, e esses conceitos são muito importantes para você classificar variáveis termodinâmicas. Você tem uma variável termodinâmica, você pega uma diferencial dessa variável, como a gente fez. Tem volume, aí pegou a diferencial do volume. Você tem pressão, pega a diferencial da pressão. Então, qualificar essas diferenciais como exatas e inexatas, tá? Acarretam uma descrição muito importante para as variáveis termodinâmicas. Uma descrição física muito importante. Tá certo? É isso que a gente vai ver aqui agora. Primeiro falar sobre a matemática geral disso, Então, as diferenciais d, v, dp e dt são ditas diferenciais exatas. Certo? Bom, vamos ver o que é isso do ponto de vista matemático. Então, se dz, isso aqui é uma função geral, tá? Se dz é uma diferencial exata, se dz é uma diferencial exata nas variáveis x e y, temos a seguinte coisa. Você vai poder sempre escrever dz igual a dz dx com y constante, dx, mais dz dy com x constante, dy. Essa é a nossa equação nova. Tá? Vou apagar aqui também.
Bom, então é basicamente isso. Se você tem uma função real, tá? Z, a diferencial dessa função dz, né? Se z puder ser escrito como, em função das variáveis x e y, ela vai ser uma diferencial exata sempre que eu puder escrever essa equação aqui. Sempre. Quando isso não for possível, a gente diz que a diferencial é inexata. Então, do ponto de vista matemático, é isso. É a possibilidade ou não de você escrever uma relação como essa. Agora, que consequência física isso vai ter, eu vou comentar com vocês agora. Bom, a gente vai ver isso sempre com mais detalhes ao longo do curso, mas por hora, né, a gente vai ficar com essa definição. Tá? Diferencial exata, né, é quando você tem a diferencial de uma função, no caso z, que possa ser expressa como função das variáveis x e y, e você puder escrever essa equação. Quando isso não for possível, de novo, a dz seria inexata. Tá. Ainda falando sobre matemática, se a diferencial for inexata, tá certo? Então, se a diferencial for inexata, a função original z, quando você variar em função de x e y, então vou botar aqui, ó, fazer um diagrama, vou botar x e y aqui. Você tem, digamos, um ponto inicial que você tem no ponto x, desculpa, x0, y0, né? E aqui você tem um ponto final que é xf, yf, certo? Bom, aí você você tem uma função, né, z, né, você tem, para esse ponto aqui você tem um número z0 atribuído a esse ponto, e você tem um zf atribuído a esse ponto, que é uma função de duas variáveis, tá? Então você tem vou botar aqui só para que isso fique claro, tá? Você tem um z0 atribuído a esse ponto e você tem um zf atribuído a esse ponto. Se dz for uma diferencial exata, que é quando você pode escrever isso aqui, ainda sob o ponto de vista de matemática, quando isso acontece, você pode entender que quando eu causar uma transformação, né, de variar as variáveis x e y de x0, y0 para xf, yf, claro, você saiu de z0 para zf, essa variação só depende dos pontos inicial e final, ou seja, independe de de qual caminho você utilizou para sair daqui para cá. Independe, qualquer caminho que você use para variar de x0, y0 para xf, yf, a variação no z vai ser sempre a mesma. Nesse caso aí, zf menos z0. Sempre. Se a diferencial dz for uma diferencial exata. Então, a mudança do z independe do caminho de transformação das variáveis. Por outro lado, se a diferencial for inexata, caso a diferencial dz fosse inexata, você não poderia escrever isso aqui, certo? E como consequência, a variação no z, na função z, ao mudar de x0, y0 para xf, yf, dependeria do caminho. Não seria a mesma coisa variar por esse caminho ou variar por esse outro, por exemplo. Você observaria variações distintas. Tá? Então, inexata nesse sentido. Você vai ter que prestar atenção qual caminho você está utilizando para mudar as variáveis x e y. Tá certo? Então, em resumo, é isso. Diferencial exata, a função independe do caminho, frente às variações das variáveis. Diferencial inexata, a função depende do caminho, ou seja, depende de como você está modificando as variáveis envolvidas. Basicamente é isso. E que consequência importante isso tem em termodinâmica?
Tem, porque é uma maneira muito importante e muito útil de você classificar as grandezas termodinâmicas é a partir das suas diferenciais, se as diferenciais são exatas ou inexatas. Por quê? Porque vale muito a pena reconhecer quando as funções termodinâmicas, as variações dessas funções dependem ou não do caminho. O caminho, quando eu falo, é o processo termodinâmico. Tá certo? Então, grandezas, vou só adiantar aqui, grandezas como energia, volume, pressão, como eu já falei aqui, temperatura, são todas essas, entropia também, todas essas, as diferenciais são exatas, ou seja, variações dessas grandezas independem de como você transformou seu sistema físico, ou seja, só depende dos estados inicial e final do sistema. Tá certo? Então, não interessa o caminho utilizado para fazer a modificação. A variação dessas grandezas vai ser sempre a mesma. Agora, grandezas como calor e trabalho, por outro lado, essas grandezas têm diferenciais inexatas. Essas grandezas, para você calcular, né, trabalho e calor de uma transformação física, você vai ter que levar em conta qual caminho foi utilizado para você sair do estado inicial e chegar ao estado final. Então, trabalho e calor são os exemplos mais importantes das diferenciais inexatas e termodinâmicas. Então, essa classificação é muito importante, tá certo? Então, esse conceito tem essa relevância desde já, tá certo? Bom, e só para fechar a aula, né? O conteúdo já foi concluído. Agora que eu lembrei, quando você, já que eu tracei esses diagramas aqui, então já está claro, por exemplo, no caso de um gás, né, que você tenha, digamos, temperatura e pressão, né? Pressão, volume e temperatura, pronto. Quando você traça uma curva dessa, né, vamos supor que eu causo uma transformação no meu sistema, que eu mexo na minha temperatura, mexo no volume, no gás, tá? Aí eu quero observar o que aconteceu com a pressão. É um caso como esse, né? Ó, tem duas variáveis e tem uma outra, né, envolvida. Então eu poderia causar uma transformação como essa. Então, quando eu traço uma curva dessa, isso que tem que ficar claro, tá, pessoal? Isso é muito importante. Quando eu traço uma curva como essa, o que é que eu estou falando implicitamente? Em termodinâmica a gente vai trabalhar assim. Quando eu falar de uma transformação termodinâmica, eu tenho um diagrama de coordenadas termodinâmicas, vou traçar uma curva. O que é que essa curva me diz? Ela está me dizendo que o tempo todo durante o processo, eu vou poder atribuir um volume e uma temperatura específica para cada ponto. Tá certo? Daí a importância do conceito de equilíbrio termodinâmico que eu falei no início da aula, que é você ter essas variáveis sempre muito bem definidas. O equilíbrio termodinâmico é quando você pode definir com certeza que esse sistema tem uma pressão tal, um volume tal, uma temperatura tal. Certo? E traçar essas curvas, implicitamente você está assumindo isso. Você está assumindo o tempo todo durante o processo. Esse sistema vai ter pressão, volume e temperatura também. Tá certo? Nesse caso específico, volume e temperatura. Então, esse aqui é o dito estado quase estático. Lembra que eu falei no início da aula? Estado quase estático é aquele estado que é uma sucessão de estados de equilíbrio. Do ponto de vista matemático, isso me possibilita escrever desenhar uma curva como essa. Se o processo não for quase estático, for um processo rápido, lembra que eu falei disso? Comprimir um gás ou expandir um gás muito rapidamente, você vai ter regiões com pressão distintas, regiões com temperatura distinta. Você não pode atribuir pressão e volume unicamente durante todo o processo. Você não tem essa função bem definida em todo o processo. Então, para um processo em que o sistema sai do equilíbrio, processos fora do equilíbrio, você não é capaz de traçar uma linha como essa. Você pode até, né? Vamos fazer assim, vamos mudar para pressão e volume. Pressão e temperatura, acho que é até melhor. Pronto.
Vamos supor que você tem um estado de equilíbrio no início, você tem P0, T0, e no final você tem pressão final, temperatura final, certo? Bom, você pode traçar uma curva, ó, variando lentamente uma sequência de estados de equilíbrio, você pode traçar uma curva, se isso for lento, você pode fazer isso aqui. Aí você tem um estado quase estático, uma sequência de estados de equilíbrio, porque o tempo todo você vai ter um par pressão-temperatura bem definido o tempo todo. Mas se você faz isso de uma maneira muito rápida, pega um gás, comprime rapidamente, então você bagunça tudo ali. Você tem regiões de alta pressão, regiões de baixa pressão, regiões de alta temperatura, baixa temperatura. Então você não tem um conjunto de pontos pressão e temperatura bem definido o tempo todo. Então você não pode traçar uma curva como essa. E é isso que eu estou chamando a atenção. A termodinâmica, essa teoria que a gente está estudando nesse curso, ela é muito adequada na descrição de processos como esse, quase estáticos, em que você tem essa função muito bem definida. Quando o sistema está fora do equilíbrio, você não mais é permitido escrever coisas desse tipo, desenhar uma curva como essa, e a termodinâmica começa a não mais te dar uma descrição adequada para o processo fora do equilíbrio, tá certo? Então, eu queria fechar essa aula resgatando essas informações que eu falei no início. Eu acho que depois que eu desenhei esses diagramas aqui, eu acho que ajuda melhor no entendimento do que é equilíbrio, do que é processo quase estático e do que é um processo fora do equilíbrio. E a diferença dessas coisas, tá? Bom, pessoal, para a aula de hoje o conteúdo era esse. Eu vou aguardar vocês na próxima aula.